Alô, galera! Se não podemos ir de aula presencial, vamos de aula online. Boa noite para a galera do Marizinha Félix Teixeira e do Colégio Municipal Doutor Elvino Alves Ferreira. Vocês moram no meu coração. Breve estaremos juntos, mas vamos continuar com a online por enquanto. Fique em casa, galera. E qual o tema de hoje? O tema de hoje tem chazinho. Olha o chazinho que eu estou oferecendo para a galera do canal. Por que o chazinho? O tema é independência dos Estados Unidos. Tá ali, ó. Tem a imagem aí, ó. Uma galerinha aí no navio, parece uns indígenas, né, jogando um carregamento, uma caixa. Fica a dica aí para vocês descobrirem durante a aula. Que carregamento é esse? Por que eles estão jogando essas caixas dentro do mar? Né? O tema é a independência dos Estados Unidos. Eu já fiz um vídeo com a parte 1 falando da colonização, a divisão, né, das colônias, a economia dessas colônias, como funcionava a economia, características, né, econômicas, e também falei do comércio triangular. Agora nós vamos diretamente para as causas da independência dos Estados Unidos e a independência propriamente dita, galera. Vamos lá, vamos continuar os slides. Os antecedentes da independência, que foi a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, que ocorreu na colônia, né? E em outros países também, foi uma guerra entre Inglaterra e França por posse de territórios, né? Tanto na América quanto em outros continentes, mas nós vamos frisar na América do Norte, né? Principalmente a área do Canadá. E o que acontece? Com essa guerra, a Inglaterra teve ela venceu, né? Foi bom que ela venceu, tomou posse dos territórios que ela queria, principalmente na América do Norte, só que ela teve gastos, né? E o que ela fez para compensar esses gastos? Ela começou a aumentar o número de impostos na sua colônia, que tinha uma certa liberdade econômica, não tinha tanto controle, né? A famosa, outro dos fatores que levou à independência foi a famosa negligência salutar. O que é negligência salutar? Os ingleses, como metrópole, eles não controlavam. Negligência quer dizer ausência, né? Ausência de controle. Quando você fala que um pai é negligente, é que ele não toma conta, não controla seu filho, não cuida. Então, mas só que essa negligência foi salutar. Salutar é referente à saúde. Então foi uma boa negligência. É até contraditório, mas foi para deixar claro que esse tipo de negligência entre metrópole e colônia é bom para a colônia. Os Estados Unidos, principalmente as colônias do norte, se desenvolveram economicamente por causa dessa negligência. As do norte e a do centro, que puderam fazer o comércio triangular com os outros continentes, europeu e africano, e lucrando e podendo estruturar essas colônias para posteriormente dar início a esse processo de independência. Certo, galera? Vamos para o próximo slide. Né? Gerou a dívida, como eu falei, e aí eles tiveram que aumentar os impostos e, além disso, eles tiveram que deixar tropas inglesas nas 13 colônias, o que deixou descontente, né, esse controle, tanto em relação ao econômico, né, o controle econômico, quanto o controle militar da colônia. Isso deixou insatisfeitos os colonos, certo? Né? Aí nós vamos falar das leis, né? As leis que cobravam impostos, né, que acabaram deixando descontentes os colonos. A lei do açúcar, as taxas sobre os derivados do açúcar, açúcar, melaço e rum. A lei do selo, que qualquer documento ou publicação que circulasse pela colônia, ela deveria ter um selo que era pago, né? Qualquer impresso. Inclusive os produtos, né, que tinham em embalagens tinham também que ter o selo. Né? Isso aí o quê? Para arrecadar impostos. Olha o meu chazinho aí chegando. Vou beber mais um pouquinho. A lei do chá, né? Que ele tinha que ser... O monopólio era da Companhia das Índias Orientais, importado da Índia, e os americanos, né, os colonos americanos, deixaram de lucrar
com esse comércio porque perderam o monopólio. E a qualidade do chá que vinha, né, da Índia era pior do que o chá que eles consumiam anteriormente. Quer dizer, foram duas coisas. A qualidade do chá caiu e também eles deixaram de lucrar com o comércio do chá. Quem ia lucrar com o comércio do chá era a Companhia das Índias Orientais, com sede em Londres, né? A partir daí, o que aconteceu? Com essa lei do chá, aí que vem aquela imagem lá do início da aula, que foi aquela imagem da festa do chá. A festa do chá foi o seguinte: os colonos, revoltados com esses impostos, essa série de impostos, o que eles fizeram? Eles se vestiram de indígenas, invadiram os navios e derrubaram todo o carregamento de chá no mar. Todo o carregamento da Companhia das Índias Orientais. Gerando o quê? Gerando prejuízo muito grande. Eu falo isso com tranquilidade, que eu não estava lá na hora, vou tomar mais um chazinho. Mas foi um prejuízo grande. Beber aqui o chá. E a partir dali, aí a Inglaterra começou a pressionar mais ainda as colônias com as leis intoleráveis. A primeira coisa foi o fechamento do porto de Boston, né, onde eles derrubaram esse carregamento de chá, até recuperar o valor total desse prejuízo que a Inglaterra teve à Companhia das Índias Orientais, né? O controle da colônia de Massachusetts, que é lá em Boston. Então, gente, a partir dali o processo começou a esquentar, né, a guerra entre os colonos, a colônia e a metrópole. E o que aconteceu a partir dessas leis intoleráveis? Os norte-americanos, né, as 13 colônias, eles se reuniram em dois congressos. O primeiro congresso continental da Filadélfia, em que a única colônia que não compareceu foi a da Geórgia, eles fizeram uma petição ao rei Jorge III pedindo, assim, eles não queriam se tornar independentes, mas eles queriam mais respeito e que se revogasse todas essas leis intoleráveis. As leis intoleráveis e também os impostos. Como o rei Jorge III ele não aceitou essa petição, aí eles, no segundo congresso continental, Thomas Jefferson, ele redigiu a Declaração de Independência dos Estados Unidos, que foi no dia 4 de julho de 1776. Né? Ontem, né, eu ia fazer o vídeo ontem, não consegui, eu ia fazer exatamente o vídeo no dia do aniversário, né? Vou falar o inglês aqui, que me perdoe as professoras de inglês, The Independence Day. Né? The Independence Day. Acho que eu falei legal. O dia da independência dos Estados Unidos, que eles soltam fogos, é uma grande festa. Né? Que foi no dia 4 de julho de 1776. Mas vejam, não foi nesse dia que a independência foi totalmente conquistada. Teve guerra. A Inglaterra não deixou barato. A Inglaterra é uma nação poderosa, pô. Né? Eu já falei sobre isso. Era o grande império. Era o império onde o sol nunca se punha, né? Que ele tinha colônias em todos os continentes. Então a Inglaterra não deixou barato, enviou tropas para a América. Ela já tinha tropas e enviou mais tropas. E essa guerra durou até 1781. Aí uma imagem, né, da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Né? E a guerra durou de 1776 a 1781. Tiveram apoio da França e da Espanha, claro, que eram inimigos da Inglaterra. Né? E isso também, na aula de Revolução Francesa, eu falei que a França teve prejuízo com essa guerra, né? Aquele negócio, né? Se o cara é inimigo do meu inimigo, ele é meu amigo. E foi o que a França fez. A França apoiou os Estados Unidos porque era inimigo do inimigo dela, que era a Inglaterra, querendo prejudicar a Inglaterra. Só que a França também se prejudicou nessa parada, que foi gerar depois a Revolução Francesa lá. Né? E aí o George Washington, que era o líder, né, das tropas, ele também foi o primeiro presidente dos Estados Unidos da América. E o Tratado de Paris, que após a guerra, né, a guerra terminou em 1781, que os ingleses reconheceram a independência das 13 colônias. Né? Aí que receberam as terras entre os grandes lagos, o rio Ohio,
os rios Ohio e Mississippi e os montes Apalaches. Senegal, África, Santa Lúcia e Tobago, Caribe voltaram para a França e Flórida, América e Minorca na Europa voltaram às mãos espanholas. A Flórida depois os Estados Unidos comprou posteriormente, então não foi problema depois para os Estados Unidos. A Constituição Americana, né, que foi a primeira Constituição iluminista, né, que eles aprovaram, aqueles direitos, declaração depois dos direitos do homem e do cidadão, baseado lá na Revolução Francesa, um governo com divisão dos três poderes, né, Montesquieu, né, que foi um filósofo iluminista, as eleições, né, uma república que tinha eleições, os governos eram eleitos pelo povo, né? Aí as consequências, primeiro país a adotar as ideias iluministas, mas mesmo assim não libertou os escravos e a partir dali começou a marcha também para o oeste, né? Para acabar com as terras indígenas, para invadir as terras indígenas, né? E mesmo assim ele se tornou uma democracia, né, liberal moderna. Aqui, só para depois vocês pesquisarem, é o Monte Rushmore, né, que é na Dakota do Sul, que ele foi criado para atrair turistas. Inicialmente, ele ia ter imagens de ídolos, né, atores do Velho Oeste. Mas o escultor deu a ideia, né, ele é um dinamarquês, Guzman, ele deu a ideia de colocar presidente dos Estados Unidos, né, porque os americanos eram patriotas, né? Ele era, apesar de dinamarquês, ele estava há muito tempo nos Estados Unidos e geralmente os estadunidenses eles são patriotas e essa foi a ideia, né? De colocar os presidentes, né? Alguns presidentes históricos dos Estados Unidos, né? Thomas Jefferson, George Washington, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Três aí são importantíssimos, né? Porque George Washington participou das guerras de independência, Thomas Jefferson redigiu a Declaração de Independência e participou também, seriam os pais fundadores dos Estados Unidos, né? Founding Fathers, falei em inglês bonito, né? Me perdoe aí, professora Rossana e professora Cláudia, me perdoe aí minhas colegas dos colégios, Marizinha Félix e do Dr. Elvino, tá? O Theodore Roosevelt tem inclusive uma reportagem, eu fui pesquisar sobre esse presidente, que ele era racista, que eles estão tirando uma escultura de um museu dele, que tem um índio de um lado e um negro do outro, como se fossem assim tratados como animais, e aí estão retirando, então nem vou falar dele, e vou falar de um dos mais famosos, né? Abraham Lincoln, que ele foi o presidente na época dele, ele foi a época da abolição da escravidão. Esse cara aí é um dos mais famosos, se não o mais famoso. E ele morreu no teatro, ele foi assassinado no teatro. E tem até um filme dele, né? Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Eu nunca vi esse filme, não, mas eu recomendo, né? Ele devia caçar também os escravocratas, né? Quem era a favor da escravidão. Eu nunca vi esse filme, mas deve ser muito legal. Vou até pesquisar agora no Netflix. Eu estou sem tempo, apesar da quarentena eu tenho aulas online, eu estou sem tempo. Então, mas eu vou tentar ver o filme, galera. Não é mole não. Na quarentena eu acho que eu estou trabalhando mais do que quando estava trabalhando regularmente. Então o chazinho não acabou, já esfriou, não acabou. Eu vou beber o chazinho. Ainda não vou encerrar, só para fechar com mais uma curiosidade aqui. Essa bandeira que vocês conhecem dos Estados Unidos, são 13 listras representando as 13 colônias e as estrelas são 50 que representam os atuais 50 estados americanos, né, norte-americanos. Né? As pessoas costumam hoje em dia chamar os Estados Unidos não de norte-americanos, né, de estadunidenses, porque norte-americanos existe o Canadá também, né, no norte. Né? E o México também faz, né? Parte do México faz parte da América do Norte. Então, eles costumam chamar de estadunidenses, né? A galera mais técnica aí, né? Galera de geografia, de história também da minha área. Então, vamos chamá-los de estadunidenses. Estados Unidos da América, 50 estados e as 13 colônias. Eles são federalistas, né?
Tem estados que têm leis, né, constituição própria. Por exemplo, num estado você tem pena de morte, no outro não. Isso não acontece no Brasil. O Brasil não tem esse federalismo nesse sentido, né? As leis não podem ir diferente da Constituição Federal, ao contrário dos Estados Unidos, porque isso já foi colocado na Constituição Americana, né? Então eles são federalistas mesmo. Federalista é que cada federação tem determinada independência, certa independência em relação a isso, até em leis diferenciadas. Então agora eu estou encerrando. Boa noite para vocês. Um forte abraço. Vamos curtir aí, né? Curtir o vídeo. Vamos inscrever e vamos compartilhar. Já que eu tô nessa, gente, vamos compartilhar com a galera aí. De repente, vocês vão gostar. Tô até com a camisa aqui fechando, né, do Capitão América, né? O melhor é o Homem de Ferro mesmo, mas eu tô aqui com a blusa do Capitão América, porque a gente está falando de independência dos Estados Unidos, tá? Só fechando, um forte abraço, galera do Marizinha, do Dr. Elvino, fãs do História Dinâmica. Tchau. Boa noite.